Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 6. Antes de começar a leitura, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui no versículo 2, que fala sobre filhos de Deus e filhas dos homens. Aqui eu estava dando uma pesquisada antes e eu caí em alguns sites que eles nos falam sobre 3 possíveis interpretações, né, do significado de filhos de Deus. A primeira interpretação seria que esses filhos de Deus seriam anjos que se transformaram, né, da sua forma celestial e vieram para o mundo físico. A segunda interpretação seria que esses filhos de Deus fossem homens poderosos, reis, que eles, gostando de certas mulheres, eles a tomavam para si. E a terceira interpretação seria que os filhos de Deus seriam descendentes de Sete e as filhas dos homens descendentes de Caim, tá bom? Mas o que eu queria falar também para vocês a respeito disso é que, independente de qual seja a sua opinião sobre a primeira, a segunda ou terceira interpretação, não vale muito a pena a gente ficar se aprofundando nesse assunto, porque a nossa salvação, ela não depende disso, né? A nossa salvação vem da graça, mediante a fé em Jesus. Então, a gente não precisa nos focar muito nisso, tá bom? Então, gente, eu queria dar uma pequena introdução aqui no capítulo, que aqui no capítulo 6 vai nos falar como a humanidade estava corrompida pelo pecado, né? Que o pecado começou a se enraizar no homem e o quanto o homem se tornou depravado, né? E o quão isso desagradou a Deus, tá bom? Vamos ler então. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui em Gênesis 2 a gente vê, né, uma depravação sexual, de que esses filhos de Deus, eles tomavam à força, né, as mulheres. E o Senhor, ele ficou muito desgostoso com isso, né, dessa união entre esses filhos de Deus com os filhos dos homens, que ele não queria mais que o espírito dele ficasse muito tempo no homem, porque o homem é carnal. Então ele diminuiu a idade de anos, que os homens antigamente eles chegavam quase a ter 1000 anos, então os homens agora passaram a ter no máximo 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aqui, gente, a gente vê, né, uma corrupção moral, que a maldade já não estava mais só nas ações do homem, né, o mal que eles faziam. A maldade, o pecado já estava enraizado dentro deles, já estava no coração, no pensamento deles. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui, gente, o Senhor, como a gente sabe, Deus não muda. Então, aqui Moisés, ele nos colocou como se Deus fosse um homem, até para mostrar como o ser humano se arrepende, né? Como a gente muda sempre. Disse o Senhor: farei desaparecer a face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Aqui, gente, é a primeira menção de graça na Bíblia, que nos tem como base, né, a obra redentora de Jesus, que ainda viria de vir, né, que é pela graça. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui, gente, é válido lembrar que Noé ele tinha uma vida justa, ele caminhava com Deus
Mas isso não quer dizer que ele não tinha pecado. Quer dizer que apesar de seus pecados, Noé, ele era temente a Deus, ele tinha uma vontade, né, de fazer a vontade de Deus. Ele era sincero em tentar fazer a vontade de Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aqui, né, no versículo 11 e no 13, a gente vai ver também um aumento da violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. A gente também vê uma apostasia, um abandono da fé e uma corrupção generalizada. Então, gente, aqui do versículo 1 ao versículo 12, a gente vê só coisa errada, né? Tirando a graça de Noé, mas é só depravação sexual, aumento da violência, corrupção, apostasia. E eu só queria fazer um parênteses com tudo isso, de que o Senhor, ele falou que a sua vinda seria parecida, seria como nos dias de Noé, né? Lá em Lucas 17, 26, ele fala que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Tá bom? Então, continuando. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Aqui, gente, a gente pode ver que o Senhor, o objetivo do dilúvio não é acabar com toda a humanidade, né? É como se fosse para dar um ponto e começar do zero, porque já deu errado lá com Adão, né? E a humanidade foi crescendo e foi tendo muito pecado, então Deus queria dar um ponto, e com a vida de Noé, com a aliança que ele estava fazendo com Noé, iria vir a redenção, né, de todos, que cumpriria a promessa que Deus havia feito lá em Gênesis 3,15, tá bom? Então Deus falou para Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Aqui, gente, a gente pode ver também o quão Deus é perfeito em dar detalhes minuciosos de como Noé devia construir a arca, porque Deus sabia o que estava por vir. Então, ele falava para Noé como Noé tinha que proceder para que a arca sustentasse, né, para que a arca boiasse nas águas do dilúvio. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui, gente, o Senhor fala minha aliança, porque ele já havia feito uma aliança, né? Mesmo não falando com Adão, ele já havia feito. Mas essa aliança, como a gente sabe, é uma aliança, precisa das duas partes trabalhando juntas para que não se rompa essa aliança. Mas como Adão caiu, né, rompeu essa aliança, Deus, ele tá falando que a aliança agora não é mais de dois, a aliança é a aliança dele com nós. Então, seria como a graça dele para nós pecadores. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Né? Que foi aquilo que eu falei, que o Senhor ele não queria acabar com toda a humanidade, ele só queria dar um ponto para continuar com tudo. Até por isso que os animais também
Deus estava salvando 2 de cada espécie, né? Um macho e uma fêmea, para dar continuidade na humanidade. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Né? Para alimento era para Noé pegar tudo o que se tem de comida para todos esses animais que estavam entrando na arca, para ele e a sua família. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Né? Então Noé obedeceu fielmente a Deus, né? Noé confiou no Senhor. Gente, o capítulo 6 acaba aqui. Eu só queria fazer um comentário, né? Eu imagino o pessoal, né, daquela época vendo Noé construir uma arca gigantesca, né? O que eles deveriam pensar, né? Nossa, esse Noé tá ficando louco em construir uma arca gigantesca, mas Noé não deu ouvidos, Noé continuou confiando no Senhor e obedecendo a Ele. Então, gente, eu só queria deixar uma reflexão para vocês de que se o Senhor fala com você, não importa o que as outras pessoas falem ou de que o mundo acha que está errado, né? Você deve fazer o que o Senhor, você deve confiar no Senhor e fazer a vontade dele para sua vida, apesar do que os outros vão dizer e apesar de que o mundo acha que está certo ou não. Tá bom? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura de Gênesis. Se tiverem alguma dúvida, é só me mandar por mensagem ou qualquer coisa assim, tá bom? Fiquem com Deus.